Olá! Sabe, para a gente entender como o Brasil funciona de verdade, a gente precisa ir direto nas regras do jogo. Especialmente como é que as diferentes partes do país, União, estados, municípios, como é que eles devem conviver, né? E é exatamente aí que entra um artigo da Constituição. Ele é pequeno, mas olha, é super poderoso. Então, vamos nessa? Vamos mergulhar e desvendar juntos o que diz o artigo 19. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 pontos bem importantes, ok? Primeiro, a gente entende a base de tudo, o que é a Federação Brasileira. Depois, a gente vê o desafio que é manter tudo isso em equilíbrio. Aí sim, a gente entra de cabeça no artigo 19, analisando cada regrinha. No final, a gente amarra tudo, entende por que ele é tão crucial e eu mostro um caminho para quem quiser se aprofundar ainda mais. Fechado? Então vamos lá. Então, antes de pular direto para as regras, a gente precisa, sabe, entender o campo e quem são os jogadores. A estrutura do Brasil é o que a gente chama de federação. E, acredite, isso não é só um nome técnico, não. Faz toda a diferença. Pensa assim, uma federação, como é o nosso caso aqui no Brasil, é basicamente a união de várias partes. São entes que se juntam para formar um país só, mas, e aqui está o pulo do gato, sem abrir mão da sua própria autonomia para cuidar das suas coisas. É um jeito inteligente de descentralizar o poder, sabe? Para que ele não fique todo na mão de um só. Certo. E quem são esses jogadores autônomos aqui no Brasil? Bom, o artigo 18 da Constituição deixa isso bem claro. A União, os nossos 26 estados, o Distrito Federal e, pasmem, mais de 5.500 municípios. E a própria Constituição bate o martelo. Todos autônomos. Isso significa que um não manda no outro. Não existe uma hierarquia. Eles são coordenados por um conjunto de regras maiores que valem para todo mundo. Beleza! Agora que a gente já conhece os jogadores e o campo, começa a surgir um baita desafio na nossa cabeça, né? Peraí, se todo mundo é autônomo, como é que a gente garante que o jogo vai ser justo? Como o país se mantém unido e funcionando em harmonia? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa comigo, são milhares de prefeituras, dezenas de governos estaduais, mais o governo federal, todos eles com poder próprio. Como é que se evita o caos? Como a gente garante que um estado não vai prejudicar o outro, ou que alguém não vai ser tratado diferente só porque nasceu em outra cidade? Imagina só, sem regras claras, um estado poderia, sei lá, decidir que não aceita a carteira de motorista de outro estado. Já pensou a confusão que seria? Pois é, e a resposta para essa grande questão está em grande parte justamente no nosso tema de hoje, o artigo 19 da Constituição. Ele é tipo as regras de ouro do jogo. Ele diz exatamente aquilo que ninguém, nenhum desses jogadores pode fazer. É isso mesmo. O artigo 19 funciona como uma cerca, um limite para essa autonomia toda. Ele coloca 3 proibições bem claras, ou vedações, que é o termo técnico que o direito usa. São basicamente 3 não pode, que são essenciais, fundamentais mesmo, para manter a nossa federação equilibrada e justa para todo mundo. E olha que interessante, logo na primeira frase do artigo a gente já percebe o peso dele. A regra não é só para a União ou só para os estados. Não, ela vale para todos, sem nenhuma exceção. União, estados, Distrito Federal e municípios. Ninguém escapa, ninguém está acima dessas regras. Bom, então chegou a hora. Vamos analisar de perto cada uma dessas 3 regras. A gente vai ver o que o texto da lei diz e o que é mais importante, o que isso significa na prática no nosso dia a dia. A primeira proibição é bem direta e define uma característica central do Brasil. O Estado é laico. O que isso quer dizer? Que nenhum governo, seja ele qual for, pode criar uma religião oficial, não pode dar dinheiro público para uma igreja específica, nem criar leis para atrapalhar o funcionamento de qualquer culto. É uma via de mão dupla, sabe? Isso protege o cidadão, para que o Estado não imponha uma religião, e também protege as próprias religiões da interferência do governo. Até uma exceçãozinha ali, que é a tal da colaboração de interesse público, tipo um convênio com um hospital que é de uma entidade religiosa. Mas a regra geral é clara: governo é governo, religião é religião. Simples assim. Vamos para a segunda regra. Ela parece simples, mas é absolutamente fundamental. Nenhum ente federativo pode recusar fé aos documentos públicos. Na prática, isso quer dizer que uma certidão de nascimento que foi emitida lá em Pernambuco vale perfeitamente em Santa Catarina. Um diploma de uma universidade pública do Rio vale no país inteiro. Essa regra simples é o que literalmente lubrifica as engrenagens da nossa federação. Sem ela, a nossa vida, o comércio, os estudos, tudo seria um pesadelo burocrático.
E, finalmente, a gente chega na terceira proibição, que é um verdadeiro pilar da nossa unidade nacional. É proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ou seja, um Estado não pode, por exemplo, criar uma lei que cobra um imposto mais alto de uma empresa só porque ela é de outro Estado. Ou uma prefeitura não pode dar preferência na matrícula da creche só para quem nasceu naquela cidade. A ideia aqui é que a cidadania brasileira é uma só e ela tem que ser respeitada no país inteiro, de ponta a ponta. Certo. Agora que a gente já passou por cada uma das regras, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos entender por que essas 3 proibições, que parecem até simples, são tão, mas tão importantes para a estrutura do nosso país. Resumindo, então, a importância do artigo 19 se apoia em 3 pilares gigantescos. Primeiro, ele garante o Estado laico, o que na prática assegura a liberdade religiosa de todo mundo. Segundo, ele acola da integração nacional, fazendo com que o Brasil funcione como um bloco só, onde seus documentos e direitos valem em qualquer canto. E terceiro, ele proíbe a discriminação, o que garante a unidade do povo brasileiro e reforça aquele princípio básico da igualdade. É o que nos faz uma nação. Olha, entender o artigo 19 já é um passo e tanto para dominar como o Estado brasileiro se organiza. Mas, claro, isso é só o começo, né? Para quem curtiu essa análise e está com vontade de ir mais fundo no direito constitucional, eu tenho uma ótima notícia. Para quem quer mergulhar de cabeça mesmo, foi criado um curso completo de Direito Constitucional. Lá você encontra vídeos direto ao ponto, assim como este aqui, mas cobrindo toda a matéria. E não é só isso. Tem mapas mentais que são ótimos para ajudar a revisar, sabe? Além de materiais de apoio e um monte de questões para praticar e ter certeza de que o conteúdo ficou fixado. E não para por aí. A gente sabe que estudar junto com outras pessoas faz uma diferença enorme. Por isso, fica aqui o convite para participar do nosso grupo de estudos no WhatsApp. É um espaço bem legal, mantido pela equipe do Foca na Vaga, para se conectar com outros estudantes, tirar dúvidas e trocar uma ideia. E aí, tudo pronto para dominar de vez o direito constitucional? Os links tanto para o curso completo quanto para o grupo de estudos estão todos aqui na descrição. Essa é a chance de continuar essa jornada de aprendizado. Não perca!